Daniel capítulo 3, e nós vamos estar falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Meninas, a história aqui começa a esquentar de verdade, mas antes de começar, eu gostaria de falar algo muito importante. Quando eu fui estudar esse capítulo, eu percebi que a gente precisa, na verdade, ter muito cuidado ao ler a palavra de Deus. Às vezes por cansaço, distração, ou às vezes a gente acha que a gente já conhece a história, a gente acaba assumindo certos detalhes que o texto não fala. E isso me ensinou algo muito forte, que não basta só a gente ouvir ou repetir. Nós precisamos examinar e prestar muita atenção, porque é muito fácil a gente se enganar ou aceitar algo como verdade só porque alguém falou. Então hoje nós vamos olhar esse capítulo exatamente como ele acontece. Não é Daniel na fornalha, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso também é maravilhoso, porque mostra que na Babilônia existiam outros jovens fiéis além de Daniel. Bom, e aqui começa o capítulo, então, com a famosa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou construir. E a gente já pode logo trazer para nosso hoje, se existe algo tentando ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas ou no nosso coração. Isso vai ser diferente, né, para cada um tem uma história, mas pode ser status, aprovação, imagem, que o Espírito Santo possa estar revelando para você, para que você tenha sabedoria e discernimento para se posicionar diante dessas estátuas. Mas a verdade é que sempre vai existir algo querendo o seu coração e a sua adoração. Aqui acontece, na verdade, uma pressão coletiva nesse capítulo. Teve um decreto bem claro que quando a música tocasse, todos deveriam então se ajoelhar. Imagina a cena, uma multidão inteira se curvando, só os três de pé. Aquela sensação de, meu Deus, será que eu tô indo contra? Eu devo quebrar meus princípios? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Será que eu tô exagerando? E aqui que a fidelidade começa a custar alguma coisa. Porque, afinal de contas, todo mundo se curva. Por que eles não se curvariam? A multidão inteira obedece. Mas nem tudo que é comum é certo. Só porque algo virou normal e todo mundo tá fazendo, não significa que aquilo agrada ao Senhor e que nós deveríamos fazer também. Mas a verdade, então, é que a população se curva, eles não. Alguns homens percebem, então, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram e denunciam os três ao rei. Isso já mostra que ser fiel a Deus, às vezes, vai te deixar visível e de um jeito, às vezes, que não seja confortável. Tem momentos que a sua postura vai realmente incomodar as pessoas. E o rei, então, resolve dar uma última chance, chama os três e dá outra oportunidade, né? Tipo assim, talvez vocês não entenderam, então nós vamos tocar a música de novo pra vocês, então, se curvarem. E é naquele momento de pressão máxima, né? Tipo, será que dá tempo de voltar atrás aqui na nossa posição? Que acontece algo muito forte. Eles poderiam ter fingido. Eles poderiam ter se curvado só por fora. Mas, mulheres, fidelidade não é aparência, é convicção. E a resposta deles foi algo maravilhoso. Eles responderam algo poderoso. Nosso Deus pode nos livrar. Mesmo que não livre, Ele pode. Mas mesmo que Ele não livre, nós não vamos nos curvar. E essa talvez, pra mim, foi uma das declarações de fé mais profundas que eu já li na palavra até agora. Porque eu vejo que a fé ela não é baseada em resultados. Ela é baseada em quem Deus é. Eles não estavam servindo a Deus só pra garantir uma proteção. Eles estavam servindo porque Ele continua sendo Deus, independente do final. E às vezes é justamente isso que acontece conosco. Nós servimos ao Senhor porque queremos algo. E quando não acontece aquele algo, a gente para de ler a Bíblia, não conseguimos jejuar, não conseguimos ir na igreja, a gente vai diminuindo a nossa constância, né, espiritual, porque o resultado não nos agradou, não aconteceu. Ou às vezes a gente acha que porque a gente tá fazendo algo, né, indo na igreja, orando, jejuando, seja o que for, vivendo a palavra, lutando ali contra a carne, que a pressão vai diminuir. E não é sobre isso. Porque é exatamente isso, né, que é ao contrário disso que a gente vê aqui nesse capítulo. Por quê? Eles não se curvam, o rei fica então completamente furioso, manda aquecer a fornalha ainda mais. E a gente vê que quando a gente escolhe permanecer fiel, a pressão pode aumentar em vez de diminuir. E é justamente por isso que eu citei, porque até lembrei coisas pessoais minhas mesmo. De algumas coisas que eu já vivi, e às vezes eu tava pagando preço em oração e jejum, achando que a pressão ia diminuir. E aí às vezes a pressão aumenta, e foi justamente isso que aconteceu aqui. E olha que algo forte que a palavra nos mostra. Eles foram então amarrados, né, pra entrar ali no fogo, e a gente vê que tem coisas que tentam nos prender, que vão permanecer, né, até assim conosco, mesmo que Deus esteja ali na situação. Eles entraram então amarrados, e de repente então acontece algo. Um quarto homem aparece ali dentro daquela fornalha. Isso foi algo assim completamente sobrenatural, porque o rei ele olha então dentro da fornalha e pergunta, peraí, mas não eram 3 homens? E agora então tinha 4. Então realmente às vezes a gente quer passar por essa experiência, né, sobrenatural com o Senhor, mas a gente não quer se posicionar pra gente passar por isso, né? Às vezes a gente fica com medo de morrer, medo de sermos pressionadas, medo de perder o relacionamento, e às vezes isso acaba nos prendendo. E o que prendeu eles ali era algo na verdade completamente diferente. Mas enfim, o rei então ele olha, né, ali pra dentro e vê esse quarto homem, e a palavra, na minha versão, diz que ele era semelhante a um filho dos deuses. Em algumas outras traduções diz filho de Deus. A verdade é que muitos teólogos entendem essa passagem como uma manifestação sobrenatural da presença do Senhor, e muitos cristãos veem uma manifestação que eles chamam de pré-encarnada de Jesus Cristo. Pré-encarnação não tem nada a ver com encarnação, tá? Mas o texto bíblico não afirma explicitamente que era Jesus. O mais importante aqui é nós temos a certeza de que Deus estava presente no fogo com eles, e isso muda tudo. Porque Deus nem sempre ele vai impedir a fornalha, mas ele promete a presença dele dentro. E é lindo de ver que nada foi queimado, eles saem da fornalha e a palavra diz que o fogo não teve poder sobre eles. E nem cheiro de fumaça eles tinham. O único detalhe aqui que a palavra revela que foi queimado foram as cordas. Então, ou seja, o fogo não destruiu os homens, destruiu apenas aquilo que os prendia. Ou seja, o que era para acabar com eles acabou revelando a fidelidade do Senhor.
Deus, ele é exaltado, né, depois dessa situação, porque o rei, ele reconhece a grandeza do Senhor, deles, do Deus deles, né, e honra, então, Sadraque, Mesaque e Abednego diante de todas as pessoas. E a gente vê como que a fidelidade fala, mesmo que a gente não fale, literalmente, né, mesmo quando a gente não expressa, assim, audivelmente. Existem certos testemunhos que não vêm das nossas palavras, vêm da nossa postura e do nosso posicionamento. E aí vem a grande pergunta, então, onde é que estava Daniel, né? Várias pessoas acabam se perguntando, eu mesma, quando eu percebi que Daniel não estava ali nesse capítulo, eu falei, mas peraí, onde é que ele estava? E a verdade é que o texto não cita Daniel. A Bíblia, ela não responde diretamente, e alguns estudiosos acreditam que talvez ele tivesse alguma missão administrativa, porque ele tinha uma posição muito alta ali na Babilônia, né, agora. E existem outras pessoas que acreditam que o foco aqui desse capítulo é intencionalmente destacar a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. E isso é muito importante, porque Deus, ele revela, né, que Deus não tinha apenas um servo fiel na Babilônia. Daniel realmente ele era conhecido, mas aqueles 3 jovens também decidiram permanecer firmes. Inclusive, eles tinham a mesma postura espiritual de Daniel, de não negociar a fidelidade de Deus. E depois desse episódio, o livro continua, então, focado mais em Daniel novamente. Bom, para fechar aqui, então, esse livro, eu gostaria que vocês pensassem que a fidelidade não é sobre Deus nos livrar de tudo. É sobre nós não nos curvarmos a nada além do Senhor. E que o maior milagre não é sair da fornalha. É descobrir que Deus está conosco o tempo inteiro. Eu gostaria que você, respondesse assim no seu coração algumas perguntas. Qual é a sua fornalha hoje? Né? Nós temos histórias diferentes, episódios, né, diferentes, somos únicas, né, diante da nossa realidade. E isso pode ser bem diferente. O que é algo difícil pra mim, às vezes pra você já ultrapassou, ou né, não faz assim muita diferença, mas outras coisas podem fazer mais pressão pra você do que pra mim. Então isso pode ser um medo, ansiedade, alguma decisão difícil. Mas qual é a sua fornalha hoje? E responda pra si mesmo. Agora, eu continuo fiel diante e diga a sua situação. Mesmo que se não acontecer do jeito que você quer, ou do jeito que você planeja, você vai continuar sendo fiel e se posicionando em fidelidade diante da sua fornalha. Porque foi exatamente isso que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram. E outra coisa, às vezes você tem sido pressionada, né? E muitas vezes a se curvar. Isso pode ser resultados, às vezes, de escolhas ou de coisas que a gente tem passado nas nossas vidas, mas a verdade é que a nossa fé, ela tem dependido do resultado ou ela tem dependido de quem Deus é. Pense nisso. Será que você tem conseguido confiar que Deus ele continua presente contigo em todas as situações? E examine, sabe? Isso é algo que falou muito forte e a razão da gente estar fazendo esse vídeo novamente. Examine aquilo que você ouve, inclusive sobre a palavra do Senhor. Não aceite tudo que as pessoas dizem pra você antes de você conferir, tá certo? Olha, Deus não prometeu ausência de fogo, mas ele prometeu a presença. E no final, quem não se curva diante do mundo permanece de pé diante de Deus. Deus abençoe.